fazer reciclagem, você acredita que isso pode melhorar futuramente? Alguém vê perspectiva de melhora do ser humano? Cleiton, foi uma pergunta pegadinha, né? Na verdade, assim, todos os sistemas dependem das pessoas, né? Da sociedade, né? Então, Karen, eu sou realista, mas eu sou otimista. Eu sou realista porque eu sei que a coisa está difícil e que está complicada e que a gente está num sistema onde as pessoas não dão valor às coisas, mas eu sou otimista porque eu vejo uma grande mudança, mesmo que a um custo alto e de dor, né, das pessoas, eu vejo uma mudança, sim, de paradigma das pessoas. Na minha opinião, eu veja se eu estou respondendo essa pergunta, tá? Que eu tenho tendência de falar muito também. Na minha opinião, a gente vai sim aumentar o nível de reciclagem, porque, primeiro, a gente está numa iminência de crise climática, então a gente precisa mudar a forma como a gente faz as coisas, então a gente vai conseguir implementar leis públicas que exijam e que multem as empresas, então as empresas vão precisar aumentar o seu nível de reciclagem. A gente vai conseguir que mais pessoas cheguem a aderir cada vez mais práticas mais sustentáveis e que elas entendam que é necessário que isso seja feito. E com isso, a tendência da valorização do material de reciclados vai aumentar. Isso com certeza é um fato. A questão é que a gente está no Brasil e cada país tem um tempo diferente para essas coisas acontecerem, infelizmente. E no Brasil a gente tem um histórico das coisas acontecerem mais devagar, para elas demorarem mais a acontecer. Eu espero que não, eu espero que a gente tenha uma boa renovação na política de novos candidatos que se preocupam com o meio ambiente, socioambiental, porque quando a gente fala de lixo, a gente está falando também de sociedade, a gente está falando de pessoas que são prejudicadas por isso. Então, eu espero que a gente tenha uma renovação na política de candidatos que têm preocupação com isso e que querem se informar e que cada vez mais a gente preencha cargos públicos com pessoas que têm formação na área, então que a gente tenha engenheiros, biólogos, arquitetos, urbanistas enfim, e pessoas que fazem parte desse mundo e que preencham os cargos públicos que vão organizar a gestão pública. E eu acredito que a gente vai valorizar o preço da matéria-prima reciclada, porque a gente vai cada vez menos poder extrair matéria-prima virgem. Se a sociedade caminhar para um caminho bom, a gente vai cada vez menos ter a permissão de retirar recurso natural, né, matéria-prima virgem, e a gente vai reutilizar mais as coisas que já tem na superfície da Terra. Não, perfeito, Karen. Vindo já de encontro que você citou a parte política, eu moro aqui em Osasco, moro em Osasco. E a CETESB, que é o órgão regulador aqui do estado, ele deu uma paralisada quanto à questão da coleta seletiva. Por quê? As questões do Covid, a contaminação, os catadores, enfim. E eu assisti alguns webinars, calls, enfim, que comentava que isso pode ser um risco muito grande com o passar dessa Covid. Porque o que não está sendo mandado para reciclagem, obviamente, vai para um aterro sanitário. Sim. E essa consciência vai se perder do que se tem de separar em casa o que é reciclável e o que não é. E isso demonstrou uma certa preocupação com o aumento de geração de resíduos, essa falta de consciência das pessoas, enfim, entra bem nesse contexto político que você citou. Eu não sei se está acontecendo também no Rio de Janeiro, mas em São Paulo acendeu um alerta sobre isso. No Rio de Janeiro, as cooperativas de reciclagem também pararam, né? A coleta seletiva também. Só para esses recicláveis aqui que eu acumulei, tá, gente? Aqui, tudo que a gente compra, a gente higieniza e a gente deixa de quarentena também. Então, a gente deixa, por exemplo, a sacola plástica que eu eventualmente peguei, além de eu também lavar, eu deixo ela num quarto separado por 4 dias e só pego nela depois de 4 dias. Então, a gente tem separado mais ou menos assim as coisas. A gente está começando a se organizar até melhor aqui em casa em relação a isso, mas tudo está higienizado, né? O Covid, algumas pessoas acham que ele ameaça, né, a questão
da consciência, né, em relação ao descarte e tal. Bom, primeiro, eu estava conversando com a Lívia Almaire, do Transições Ecológicas, sobre isso, semana passada. A gente ia até falar sobre isso numa live que não deu certo por causa da conexão. Quando você tem uma estrutura maior, né, por exemplo, a gestão pública de descarte, ela é uma estrutura maior do que nós como ação, como indivíduo, né, como pessoa física. Quando a estrutura já é correta, mesmo no momento de Covid, ela continua, digamos assim, tudo bem, Covid é uma situação completamente extra, uma coisa inusitada. Mas quando a estrutura já é correta, a gente não precisa fazer o errado, entendeu? Então, o que quando a gente fala de estrutura é o quê? Primeiro, a forma como os descartes são buscados na casa das pessoas é errada. A forma como as pessoas separam nos seus prédios é errada. A forma como isso vai para o caminhão, é compactado, é misturado, é errada. A forma como isso chega na cooperativa é errada. A própria matéria-prima das embalagens já é errada, né? A forma como essas coisas chegam até a gente já é errada. Então, a estrutura já está tão errada que quando chega um Covid, a gente não tem nem como fazer, porque eu fazer desperdício zero é uma militância. Eu não querer produzir lixo não é o normal para a sociedade. O nosso sistema econômico, o nosso sistema de produção, ele está programado para você fazer lixo. Então, quando eu falo que eu não quero fazer lixo, eu estou indo contra o sistema. Então, é mais difícil. Não era para ser difícil compostar, não era para ser um absurdo reciclar, não era para ser um absurdo não produzir lixo, não era para eu fazer um esforço para eu não poluir o meio ambiente. Mas o esforço fica sendo para você ser correto. Então, a estrutura já é errada. Quando a estrutura ela já é correta, ela não permite que você faça errado. Então, quando eu estou falando de mudança estrutural, é uma mudança realmente grande, mas ela tem que começar de alguma forma, e nesse sentido é de baixo para cima e de cima para baixo. É tanto das ações individuais de cada um e da mudança de paradigma de todos, mas também de leis e legislações que já têm que ser implementadas e mudam a estrutura de cima para baixo também. Eu concordo com você que o Covid assustou muita gente, que ele deixou a gente meio bagunçado, né, sem saber o que fazer, mas de qualquer forma a gente não pode justificar a poluição por causa de um vírus. Não era nem pro vírus ter acontecido, entendeu? Era assim, tipo, você não pode chegar e falar assim, mas se tiver outro vírus. Não, gente, não é pro vírus acontecer. Então, não vamos justificar a não reciclagem porque pode acontecer outro vírus. Vamos evitar que outro vírus aconteça. Sim, é bem a questão da consciência, né? A educação ambiental é a base, mas ainda estamos engatinhando ainda, estamos aí Mas vamos lá. fase... Agora a gente fica de pé, a gente sai de 4 e fica de pé. Perfeito, obrigado, Karen. Valeu, Cleiton. Kiara, ela mandou uma mensagem, não sei se ela quer liberar o microfone para ler, mas... Oi, Luzia. Acho melhor ler. Eu vou ler a pergunta da Kiara, então. Karen, tem alguns anos que estou nessa jornada. Olha a mãe aí, hein, ó. Tinha que ter Minha colocado ela pra ela tá escutando. Tava aqui chamando a atenção dela o tempo todo. A gente tá nesse processo. Vamos ver, vamos o que dá. Agora tem que convencer o irmão. Vamos lá. Karen, tem alguns anos que estou nessa jornada Less Waste. Mas tem coisas que ainda tenho dificuldade. Como lidar com itens como pasta de dente e protetor solar? Tá. Bom, vou falar primeiro da pasta de dente, né? A pasta de dente, ela vai... Primeiro, você tem que ter um bom dentista de confiança com quem você possa conversar. Escovar o dente é muito mais escovar o dente do que a pasta que você usa. Não adianta nada você usar a pasta mais milagrosa do mundo e você fazer assim e cuspir embora, né? Então, a forma como você escova o dente é importante e a gente precisa saber fazer isso bem, tá? Então, se informar em relação a isso é a primeira coisa. Outra coisa, a pasta de dente não precisa ter produtos químicos não naturais, digamos assim, nocivos para a nossa saúde, para você ter uma higiene bucal. Então, o mais indicado é você procurar pesquisar sobre pasta de dente, sobre o que contém nas pastas de dente convencionais, procurar saber o que faz bem para a higiene bucal,
para essa área, né, que tem comida, que tem, enfim, né, bactéria, tal, não sei o quê. Então, você precisa entender quais são os produtos naturais, né, os elementos naturais que são importantes para a higiene bucal e procurar marcas que são marcas independentes, de pessoas de cosmetologia natural, que vendam isso. Existem algumas marcas que elas são industrializadas, mas são naturais. Elas também vêm no tubo de plástico. Se você tiver muita dificuldade com o gosto, eu até indico fazer essa transição primeiro, sair da pasta convencional Colgate para ir para uma pasta natural que vem em tubo de plástico, até você achar um produtor de cosmético natural na sua cidade, ou que mande alguma coisa por correio, ou que tenha uma embalagem melhorzinha. Existem versões que são em pastilha, existem versões que são em pó. Então, você pode experimentar fazer o seu também. Se for usar bicarbonato de sódio, use pouco, é só uma pitadinha, tá? Pesquise muito, converse com as pessoas. Eu acho que algumas transições a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque elas, né, tipo, enfim, aparência também, né, e coisas assim de pele e tal, às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo e a gente tem que ter humildade com a gente mesmo, né, tipo, calma, né, não é tudo de uma vez. O filtro solar, ele tem uma questão que é o seguinte, vou falar bem rápido, tá? Existe o filtro químico e o filtro físico, e existe também o filtro solar de dentro para fora. O filtro químico, ele é um filtro que ele vai, na verdade, pegar aqueles raios solares e ele vai fazer uma barreira química que vai transformar a ação dos raios. Então, a sua pele vai absorver, só que ela vai transformar a forma como aquilo ali é absorvido. O filtro físico, ele faz uma barreira física, então bate o raio e reflete, tá? O filtro físico, ele pode ser, primeiro, obviamente, com roupa, chapéu, barraca, que tem uma porcentagem de barreira física, mas não tanto. E você tem a barreira física também, que é com alguns elementos que são óxido de zinco, acho que de titânio também. Tem algumas coisas que, alguns elementos naturais, agora eu não vou saber falar direito, um óleo essencial, alguma coisa assim, que façam essa barreira física também. Porque ele já tem o fator de fotoproteção dentro. A gente tem questões com legislação no Brasil para alguns tipos de produto, então tem países que já estão mais avançados nisso. O ideal é a gente usar filtros físicos, porque eles são menos nocivos ao ambiente aquático, né? O ambiente ali, né, que não prejudicam os corais, os peixes e os micro-organismos que tem ali no mar, né? Aí não usa derivados de petróleo também. O ideal, é claro, a gente também não ficar exposto ao sol nos horários que são de pico, obviamente. E também tem o filtro solar, que é de dentro para fora, que é você comer coisas que têm vitamina C e beta-caroteno, principalmente antes da exposição ao sol. Então, se joga na cenoura, na beterraba, na laranja, na melancia, em coisas que têm beta-caroteno e vitamina C, que acerola, que elas são muito boas. É um filtro. Já existe filtro de ingestão também, tá? Filtro solar de ingestão em cápsula. Mas vai depender muito de marca. Eu uso um filtro solar da Equilibre. Quando eu vou pro sol, em horário não muito bom, eu me cubro de roupa e de barraca. E eu uso filtro só no rosto, no pescoço, aqui no ombro. E aqui no verão do Rio de Janeiro também. Se eu tiver que sair ao meio-dia, eu coloco uma blusinha de algodão por cima. Fico com calor? Fico. Suo. Mas eu já faria isso mesmo se eu tivesse sem blusa. Entendeu? Se eu estiver pelada no calor do Rio de Janeiro, eu vou suar, eu vou fritar. Então, eu protejo a minha pele com roupa de algodão que respira e passo filtro solar só no rosto, aqui, nas mãos também. Então, é o que eu faço para me proteger. Mas, realmente, são produtos, né, que podem ter, mas procure também as marcas de cosmetologia natural, converse com cosmetólogas naturais também, é importante isso. A Lívia tinha perguntado não, né? Na verdade, a Lívia, a gente estava falando, e eu até esqueci qual era o assunto que a gente estava falando, mas ela disse que ela mora na França e ela queria, tipo, dar, de repente, um panorama dessa questão por aqui, mas eu não lembro qual era a questão. Lívia, você lembra, gente? Era qual a questão do Eu acho que era descarte? sobre a quarentena, sobre a coleta seletiva durante a quarentena, não sei. Lívia, quer falar um pouquinho? Oi, gente, desculpa, tinha perdido vocês aqui. Deixa eu ligar aqui a câmera ficar mais agradável. Oi, gente.
Aí já são já 7, enfim. Aqui, bom, aqui vai dar meia-noite, então eu acho que para vocês eu dou de tarde, boa tarde ou boa noite já? Boa noite, 6h30. Isso, ok. São 5 horas de diferença. Bom, obrigada, Karen, né, pela aula hoje. Muito boa, enfim, muita informação que eu não sabia e também muita coisa para revisar. Eu estou morando aqui na França tem um pouco mais de 1 ano e meio. Eu notei algumas coisas em relação... primeira coisa, eu já falo da consciência das pessoas, né? Você encontra mais pessoas conscientes sobre toda essa problemática do meio ambiente, sobre conservação de energia, sobre deixar o carro em casa, usar o transporte público, andar de bicicleta, né? Ou a pé, enfim. Tudo isso é muito mais normal, digamos assim, de se conversar do que no Brasil. E isso é em todos os níveis, assim. A gente encontra muita gente assim, muitas pessoas ainda consumistas. Se você for no centro da cidade, as lojas assim mais convencionais, né, que tem todo aquele processo devastador que a gente sabe das condições de trabalho na Ásia e tudo. Então você vê Zara lotada, H&M, enfim, tudo isso é bem assim, o tempo todo, o ano inteiro, as pessoas estão comprando muito. Ao mesmo tempo em que, na situação oposta, você encontra com muito mais facilidade famílias que já aderiram a um estilo de vida mais minimalista mesmo. E não é raro, como ainda é, digamos assim, raro no Brasil, né? Então, já houve essa demanda, digamos assim, de baixo para cima da sociedade de uma forma em que as estruturas já sofreram uma certa adaptação para responder a essas demandas. Então, mesmo as grandes redes de supermercado, elas têm mais seções dedicadas aos produtos orgânicos, né, que aqui eles chamam de bio. Já tem muito mais oferta de várias exigências, né, que são exigências realmente das pessoas no nível da redução de lixo, no nível das embalagens de papel, em nível dos produtos veganos, etc. Também as feiras de frutas, legumes, né, vegetais também são bastante, assim, pelo menos aqui na minha cidade, Toulouse, é bastante bem servido, de produtores locais, né, de produtores da região, de frutas e outros legumes da época. Tudo isso também as pessoas têm bastante consciência. A gente tem algumas opções de loja a granel, que eu vou, e agora na quarentena não está dando para ir, porque é uma loja longe da minha casa, eu teria que pegar o metrô, eu teria que fazer uma conexão de metrô, né, pegar 2 linhas. Então, como aqui a quarentena é na base de realmente proibitiva, a gente só sai de casa com um documento, né, porque a gente pode ser abordado pelas forças de ordem para saber para onde você está indo, porque você saiu de casa. Então, a gente está fazendo todas as compras, mesmo as compras que a gente já fazia a granel, a gente voltou a fazer no supermercado. Mas em condições normais, né, a gente vai na loja a granel, onde a gente encontra de tudo, as leguminosas, os grãos todos, chocolate em pepita, sabonete sem embalagem, né? Sabonete feito aqui na França mesmo, sabonete artesanal, com sabão de Marseille, que é um sabão assim, como se fosse o nosso sabão de coco ou o nosso sabão amarelo, né? Como uma coisa assim bem tradicional. Tanto para sabonete como para limpeza. Então, muita gente utiliza para limpeza da casa, lavagem de louça, esse sabão de Marselha. E ele é feito na região, que é muito perto daqui e tudo mais. Então, a gente encontra toda essa gama de produtos. Eu já troquei também o barbeador, né, o depilador, meu marido e eu, a gente comprou o de aço, né, com as lâminas de aço. A pasta de dente, você estava falando agora há pouco, eu estou até com esse exemplo aqui para mostrar, que é uma opção de pasta de dente que ela é em vidro, né, e tem essa bombinha aqui de plástico, então é num sistema de consignação. Então, na primeira vez que eu vou lá, eu compro, eu pago a pasta e a embalagem. Quando ela acabar, eu levo, então eu entrego a embalagem vazia e recebo uma cheia e pago só o produto. A partir da segunda vez em diante, eu só pago o produto. Se não, também tem opções de pasta de dente sólidas,
que vem, algumas vêm espetadas num palito de madeira, como se fosse um picolé, outra, assim, no formato mais arredondado, um picolézinho arredondado, outras vêm só a bolinha, sem nada, e você compra uma embalagenzinha metálica do mesmo tamanho para colocar a pasta dentro. Essas eu ainda não utilizei, né? E voltei a utilizar, no caso, tá aqui vazia, porque foi por causa realmente da quarentena, né? Aí a gente voltou a usar a pasta normal, com embalagem para jogar Lívia, me diz, onde você está morando na França? em Toulouse. Em Toulouse. Engraçado você falar isso, que quando eu morei na Alemanha, né, durante muito tempo e voltei lá algumas vezes, e eu já era bem mais consciente, assim, de meio ambiente. E aí, lá na Alemanha, assim como também em muitos lugares da Europa, as pessoas não usam sacola plástica no supermercado, né? Elas usam as próprias ecobags ou então elas pegam as próprias caixas que já tem no mercado e colocam dentro. Só que elas fazem isso, só que na hora de ir numa loja de roupa, elas saem da loja de roupa com uma sacola plástica. E eu ficava assim, hello, cadê a lógica disso, né? Como é que vocês não param para pensar sobre isso, né? Então, é aquela coisa, e dizem que não produzem lixo, mas eles exportam grande parte dos recicláveis deles, né, para a Ásia e para a África. Então, é muito assim, muito fácil dizer que vocês são um país referência em sustentabilidade quando vocês ficam exportando o lixo de vocês para o país dos outros, né? Então, pegou mal na época que isso aí foi para a imprensa, né? Então é um pouco isso, assim, como que a gente não questiona, né? Perguntei onde você estava, porque geralmente nas capitais, cidades maiores, a gente tem mais coisas zero waste também, né? Aí por isso que eu perguntei. Muito legal essa pasta de dente. Então, Karen, aqui as sacolas é uma coisa já há algum tempo resolvida, realmente. As sacolas de plástico, elas são proibidas. A gente paga, na maioria dos supermercados e lojas, a gente precisa pagar pela sacola, que normalmente é de papel. Quando é plástico, é um plástico já reciclado e você continua reutilizando aquela sacola pela qual você também pagou. Uhum. Ou você recicla, no caso, a sacola de papel. Então, as pessoas realmente já saem de casa com a sacola ou de plástico reutilizável, ou de papel, que ela já recebeu em outra loja, ou então uma bolsinha de pano dobrada na bolsa, né? E se você sabe que você vai fazer compras grandes, já sai de casa arrastando o seu carrinho. É bem normal, assim, que todas as sacolas são pagas. E não tem sacolinha de plástico convencional do supermercado. Tem algumas biodegradáveis para o setor de frutas, né? É até uma coisa que talvez você possa pontuar depois essa questão, se realmente existe essa questão de bioplástico. Eu cheguei ano passado a comprar algumas escovas de dente, eu comprei um lote de escovas de dente ditas, né, de bioplástico de trigo, e depois eu fui vendo que essa coisa do bioplástico assim é muito polêmica. Tem gente que diz que isso não existe de jeito nenhum, porque na hora de reciclar também vai haver ali uma suposta reciclagem, vai precisar de insumos novos, né? Resinas novas, tudo para poder reutilizar. Então aí eu troquei já pela escova de madeira, né? De bambu. Então eu sou eu um vou pouco sabendo de contra coisas esse mais termo pouco. bioplástico, sabe? Eu sou contra esse termo bioplástico, porque, primeiro, se for bio mesmo, 100% bio, então não é plástico, é um polímero. Então, eu sou a favor do termo biopolímero, né? E eu sou contra você ficar misturando coisa natural no plástico, como, por exemplo, resto da produção de aveia, do trigo, etc., porque você está pegando uma coisa que é natural e colocando junto com uma matéria-prima sintética nojenta, você não vai conseguir nunca nem compostar um, nem reciclar o outro, e mesmo que você recicle, você tem que transformar ele no próprio material de novo. Então você vai ter que colocar mais coisa de farelo de trigo com plástico. Então, eu não sou muito a favor desse método, e as pessoas ficam dizendo que é sustentável, que é bioplástico, porque é de trigo. Mentira, não é de trigo, é misturado com plástico normal. Então isso é greenwashing, e assim, a gente peca muito na legislação do mundo inteiro, porque a gente não tem uma regularização do termo sustentável e nem do que é natural, nem não é, nem é sustentável, nem não é. Então, as empresas se utilizam disso e qualquer coisa pode ser sustentável. Qualquer pessoa pode dizer, uma roupa de poliéster é sustentável porque você usa menos água para produzir. E realmente. Olha, eu vou te falar, viu? Eu vou te você dizer usa que menos água, mas... essa coisa da greenwashing é valendo, assim. Inclusive, eu vou te falar, eu tô aqui escrevendo minha tese e eu sou arquiteta e urbanista,
e eu estou fazendo um doutorado que eu foco na questão de toda essa problemática. Entra muita coisa junta, sabe? Porque no urbanismo existe uma complexidade enorme de elementos que você precisa levar em conta. E eu foco na arquitetura bioclimática, que já é uma arquitetura que, levando em conta os elementos do clima, ela vai trazer um conforto ambiental passivo, então você já evita muita parte da climatização, no caso dos países frios, você evita muita parte de uma necessidade de resfriamento artificial também, no caso dos tropicais. E levando tudo isso para a questão urbana, a complexidade é enorme, porque o que se diz de que é supostamente sustentável e você vê que não é, porque existe toda uma cadeia ali onde é uma série de incoerências, você não pode tratar aquilo como sustentável. Então, e você descomplexificar também as questões de política urbana, de planos diretores, de planos de urbanização que levem em conta realmente uma coisa que possa se dizer sustentável, durável, que é o que os franceses usam o termo durável, muito mais que sustentável, é de uma complexidade enorme. Então, eu vou tomando conhecimento das coisas bem aos poucos mesmo. Na medida que eu vou também estudando para a tese, e aí são questões bem mais acadêmicas e bem mais específicas, né, da política, da sociopolítica e da arquitetura e do urbanismo, eu vou também no seu trabalho, no trabalho de outras pessoas, me apoiando para fazer também a minha transição pessoal, né? E as coisas estão todas interligadas. Assim. Por isso que eu gosto tanto do termo ativismo de questionamento, e por isso que eu me digo, antes de ser qualquer coisa ambientalista ou não, eu prefiro falar eu sou ativista de questionamento, porque foi justamente aquele exemplo que a Elô deu, né? E aí, lápis ou lapiseira? Tá bom, então vamos medir os dois, vamos questionar sobre os dois, como é que funcionam com os dois, né? Então, eu prefiro isso do que a gente já sair falando que é sustentável, que não é. É claro que quando a gente está dentro de um mercado, por exemplo, tem marcas menores que precisam usar o termo, porque se elas não usarem, as outras marcas maiores vão usar e elas vão ser engolidas. Então, elas acabam precisando ter que usar esse termo, mas elas explicam, dentro da comunicação da marca delas, elas explicam o que isso quer dizer ou como que elas funcionam, né? Então, eu prefiro, é isso, a gente precisa analisar o impacto geral de tudo, entender como que as coisas são feitas para poder melhorar, né? Lívia, eu vou te interromper rapidinho, porque a Jéssica queria fazer uma pergunta e a gente tem 5 minutos para fechar essa rodada e a gente volta pro link, tá, Jé? E todo mundo. Vitória, Carolina, Cleiton, todo mundo. Obrigada, Lívia. Adorei sua contribuição. Eu que agradeço. De Toulouse. Merci. Jéssica, pode liberar o microfone. Ou se preferir... Oi, Felipe, gente, que maravilhosa, eu te amo. Que saudade. Olha, obrigada pela aula, viu? Maravilhosa. Parabéns pela iniciativa aí do pessoal também. Estou muito feliz de ter um monte de gente jovem aí engajado. E eu tenho 2 perguntas. Uma é pessoal, você responde se você estiver confortável para responder. E a outra é uma indagação que eu esqueci de fazer a você quando a gente se encontrou. Mas vamos lá. A primeira nesse momento de quarentena, né, de isolamento que você está passando, teve alguma coisa que você teve que comprar, que você já há anos ou teve que consumir, que você há muito tempo você não consumia, que te deixou assim bem angustiada? Isso, né? Sacola plástica, e eu não pude compostar, porque eu me mudei logo que começou, eu me mudei uma semana antes de eu ficar doente. Então, na verdade, eu me mudei na mesma semana que eu fiquei doente, e aí eu fiz a mudança e logo depois veio a quarentena oficial e eu não tinha composteira, eu não tinha como fazer composteira. Eu não tô mais morando no bairro onde eu morava, onde eu pegava grama seca no parque do lado da minha casa. Eu não tenho folha, eu não vou ficar pegando folha com Covid no meio da rua, entendeu? Então eu não sabia como fazer e eu não tinha uma composteira, então eu comecei a pegar sacola plástica única e exclusivamente por causa do descarte orgânico. Isso começou a me doer muito, e aí eu entrei em contato com a minha amiga a Luana, do Composta Barão, para perguntar para ela, pedir umas dicas, e aí ela falou da coisa de hamster lá, né, daquele farelo de madeira de hamster.
que é muito bom, só que ele vem numa caixa, numa embalagem plástica, né? Mas, enfim, problema sistêmico, como a gente falou. E só que eu precisava de uma composteira. Então agora eu consegui pegar umas caixas de feira que estavam na rua, me arrisquei, mas enfim, eu tava com álcool gel, passei o álcool gel na mão, levei para casa, deixei no cantinho, tá lá, vai ficar mais pelo menos uma semana. E vou remontar ela para ver como é que eu faço. Vou fazer testes. Mas eu não vou comprar uma composteira da Morada da Floresta agora, porque é caro, porque, tipo, não faz o menor sentido trazer isso pro Rio de Janeiro agora, entendeu? De correio. E, enfim, então, sim, doeu muito o coração e assim, vou ser bem sincera, viu? Eu, durante o início da quarentena, eu entrei em parafuso, porque eu falei, cara, como é que eu vou continuar fazendo meu trabalho agora? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou, né? E, tipo, porra, eu vou comprar uma composteira de R$300, sendo que tem gente passando fome, eu poderia doar esse dinheiro, entendeu? Eu vou ficar comprando troço de hamster por R$7, sendo que eu poderia estar dando esse dinheiro para uma pessoa comer, ou até, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, putz, mas vai cair aqui, vamos sair da sala e voltar? O papo tá bom, aí, gente. Galera, só pegar o mesmo link, clicar e vamos que vamos. Vou fechar a sala aqui.